Olá a todos, meu nome é Ana Alice. Estamos na Casa Espírita Virtual Espaço do Evangelho para mais um vídeo do lançamento animal. Hoje nós vamos falar sobre as ovelhas, fofinhas, lindas, extremamente dóceis. A ovelha foi o segundo animal a ser domesticado há mais de 13 mil anos. Mas não é só de beleza que vive a ovelha. Ela também é muito inteligente, sabendo inclusive diferenciar rostos dentro de seu rebanho e identificar, reconhecer o seu pastor. São animais fascinantes e trouxemos algumas curiosidades a respeito delas. A ovelha propriamente dita é a fêmea. Já o macho é o carneiro, e enquanto os jovens, eles são chamados cordeiros. Há pelo menos 1.400 raças de ovelhas, que são, cada uma delas, adaptadas aos locais aonde elas vivem. O leite da ovelha é perfeito para a produção de queijos, sendo utilizado desde a antiguidade. Elas sabem se automedicar quando estão doentes, comendo plantas específicas para serem curadas. 70% de toda a lã do mundo vem da Austrália. Eles têm cerca de 126 milhões de ovelhas que utilizam metade do continente da Oceania para pastar. A lã é considerada fibra natural. Ela não faz mal para o nosso planeta. Ela é considerada um material compostável e biodegradável. Podemos nos beneficiar muito da utilização da lã. Ela é gostosa de vestir, tem grande capacidade de isolamento térmico, é composta por fibras que permitem que a pele respire, possui uma característica autolimpante que repele sujeira e dificulta a proliferação de bactérias e é capaz de durar por anos e anos, sendo comum uma peça de lã atravessar várias gerações em uma família. Importante lembrar que o processo de extração da lã não machuca as ovelhas. Elas precisam ser tosqueadas periodicamente, pelo menos uma vez por ano, o que é feito geralmente na primavera, para elas poderem estar mais preparadas para enfrentar o calor com mais saúde e disposição. A ovelha produz lã o tempo todo, desde que nasce, e quanto mais for tosqueada, mais ela produz. A imagem do pastor de ovelhas é bastante presente nas Escrituras. Abel, Davi e Moisés apacentavam rebanhos. Na Bíblia, o próprio Deus é comparado a um pastor que guia as almas dos fiéis. O Salmo 22, 1 diz: "O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma." Não é à toa que os primeiros a saberem do nascimento de Jesus em Belém foram os pastores de ovelhas. Ao ver a multidão que ainda não o conhecia, Jesus afirmou compadecido que eram como ovelhas que não têm pastor. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículo 36. Justificando a sua caridade para com os pecadores, o mestre propôs a parábola da ovelha perdida, que foi procurada, encontrada e carregada nos ombros pelo pastor. Não se trata de uma metáfora sentimental. Jesus indica o traço característico dos seus discípulos:
As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Um rapaz foi à África e, estando ali, havia um grande lago onde muitos animais iam beber. De repente, chegou um pastor com umas 200 ovelhas e elas começaram a beber. Em seguida, chegou outro pastor com mais uma quantidade de ovelhas. E então o rapaz pensou: como é que elas vão saber quais são as ovelhas que pertencem a que pastor? Todas ficaram juntas. Aí chegou mais um pastor com mais uma quantidade de ovelhas. E os pastores ficaram conversando enquanto as ovelhas bebiam. Dali a pouco, foram saindo um por um, e as ovelhas, escutando a voz do pastor chamando-as, foram seguindo sem se misturar. Todos os animais possuem uma defesa especial. A cobra, o cachorro, o leão, todos eles. Mas a ovelha é um animal que não possui defesa. É por isso que ela é totalmente vulnerável, pois não tem habilidades de luta, não se defende. Elas são totalmente dependentes do seu pastor e o seguem docemente. Jesus contou a parábola da ovelha perdida com elementos próximos e acessíveis à população ouvinte, como sempre fazia. A ovelha era considerada um animal muito importante, pois dela provinha a lã, a carne, o leite e até os chifres podiam ser utilizados das mais diversas formas. Ademais, era o animal mais oferecido em holocausto nos templos. Por isso, Jesus sabia que qualquer um que ainda que tivesse 100 ovelhas, mas dentre elas apenas uma se desgarrasse e fugisse, abandonaria as outras 99 e iria em busca de salvar aquela única ovelhinha perdida. E ao resgatá-la, o pastor comemoraria por tê-la conseguido salvar, já que sem o pastor a ovelha não sobreviveria. E para o pastor, cada uma das suas ovelhas tem o seu valor único e especial. A parábola da ovelha perdida representa o resgate, o amparo e a salvação proporcionadas pelo Cristo bom pastor àqueles que se desviam do caminho, despertando-os para a prática do bem, do amor e da caridade. Sejamos como as ovelhas, dóceis, humildes e sempre prontas para ouvir e atender a voz do bom pastor, o Mestre Jesus, em todos os momentos de nossas vidas. Graças a Deus. Uma boa tarde para todos.